pedido para mandar. Olá pessoal, a gente já está entrando aqui na nossa live, falar com o Daniel Prante e o Miguel Biegais, são dois monstros da atuação do mercado do milho. Então eu já vou pedir para você que está entrando, a primeira coisa é colocar aí o coraçãozinho do lado, já vai apertando bastante esse coraçãozinho, porque à medida que você vai apertando ele, você vai notificando as pessoas. Ah, já entrou, o Daniel entrou. Boa noite. Boa noite. Espera aí só um minutinho que eu estou com um problema aqui. Eu não estou conectado. Espera aí. E o Miguel acho que já está aí também. Espera aí que eu não estou conectado. Hoje você está com a produção melhor, hein, Daniel? Do Miguel. Você está com a produção melhor ainda. Ô Miguel, ele mandou Mandou 20 mil reais, né? o meu ele tá devendo aí. É 20 mil reais. Não, tá tudo pago. Na conta já. Já Eu chegou o Pix já. não pode fazer nada sem receber. Esse cara não pagou, ele não paga a conta, não. Aqui é tudo na arroba, tudo na permuta agora. Oi, gente, obrigado vocês. Eu só vou começar dizendo aqui que esse material, esse bate-papo nosso vai ficar gravado, então a gente depois vai usar esse material para mandar para cliente, para mandar para produtor, para consumidor. Então, embora a gente está fazendo a live, vai ter a audiência do pessoal que vai estar assistindo aqui, a gente depois vai estar compartilhando com o máximo de pessoas. Ah, a Patrícia passou ali atrás. Ó. Vai estar compartilhando com o máximo de pessoas. Tudo bem? Que a gente puder. Miguel, Daniel, muito obrigado. Eu não vou nem agradecer muito vocês não, porque não precisa de rasgar muita seda. A última live que a gente fez, a gente caiu, porque ficou mais de 1 hora. Então eu já vou começar puxando os assuntos aqui, para a gente fazer um bate-papo nosso e tentar otimizar o tempo que a gente tem aqui. E aí eu vou pedir para esse pessoal que está aqui com a gente, para ir apertando no coraçãozinho aí, vai apertando o máximo que você puder, que você vai notificando o Instagram que a live já está acontecendo. Bom, eu vou começar com o Daniel. O Daniel é produtor no Goiás, no Mato Grosso, grande mão pesada na bolsa, manipula o mercado sempre que quer, porque vai lá e compra 1000 contratos de uma vez, nunca entra menos de 100 contratos. O Miguel é um professor, está lá na Amios hoje e as operações mais complicadas do mundo, o Miguel vai lá e simplifica e bota você dentro da bolsa de uma forma muito eficiente. Então eu vou começar com o Daniel e depois a gente já faz um bate-bola aí com o Miguel, perguntando o seguinte, eu já vou entrar com um tema que está em voga e eu acho que vai ser muito importante da agora para frente no mercado do milho. Exportação, Daniel, o que você tem visto e o que você acha que vai acontecer de exportação para milho de outubro para frente? O milho, a exportação, o que a gente pode notar nos últimos dias são novos negócios de exportação de milho. O mercado interno cedeu, tá? E o mercado de prêmio, principalmente de porco, subiu e isso viabilizou novos negócios. E para o que a gente tem acompanhado nas praças aí, teve bons negócios, bons volumes para exportação. O pessoal de ferrovia, principalmente, também deu um bônus nos fretes, baixaram os fretes ferroviários, e isso possibilitou novos negócios. E eu acho que isso deverá dar um novo cenário para o preço, principalmente mais para o mês de dezembro, janeiro. Aí. Nós vamos talvez ter um cenário bem diferente nos preços, né, de milho, em função dessa saída desses volumes de milhos do mercado. Nova exportação, que praça que você viu saindo? Principalmente Mato Grosso. Você tem volumes? A gente sabe que não se tem o volume exato, mas foram vários navios. E se você observar, você entrar no site da Fretebras
que você seleciona todos os fretes hoje do país, você vai ver um volume de milho saindo pelos terminais ferroviários de Rondonópolis. Aqui no terminal novo de Rio Verde tem um volume muito grande, vindo principalmente do Vale do Araguaia. Você vê um fluxo de caminhões bem expressivo. E também pelo Arco Norte, que são pelos portos do norte também, tem uns volumes de frete muito volumosos para esses Expressivo. portos. Você fala que é novos negócios que estão saindo agora, em outubro, mas que é embarque para novembro, para frente, porque outubro já não dá muito tempo também, né? Embarque em novembro, dezembro e janeiro também, alguma coisa. Miguel, o que você tem visto aí do movimento das exportações agora? Até hoje eu conversei com um trader de milho, né? Hoje, Miguel, eu acho que o teu áudio tá com tá um chiadinho, a gente não tá te ouvindo. Não, a gente não tá te ouvindo. Eu não sei nem o que você tá falando agora. e agora? Agora sim, estamos te ouvindo. Peraí, eu vou tentar usar o fone de ouvido. É que eu tava com o fone sem fio. Eu acho que o Instagram ele tem algum problema com esse sem fio. A gente fez vários testes também. Mas enquanto você vai arrumando aí, só para pegar o que o Daniel está falando, é porque assim, por que a gente está falando de exportação? Porque as exportações, elas fizeram os volumes que tinham para fazer e estavam fora do mercado já faz um tempo. Mas o mercado interno caiu a ponto de deixar chegar na paridade de exportação. Aí a gente teve dólar subindo, Chicago subiu também, que a paridade também subiu um pouquinho, né? Aí pode seguir aí que você estava na linha que você estava falando. Alô? Tô te ouvindo, a gente tá te ouvindo bem. Agora sim. Eu vou tentar sem o fone de ouvido mesmo. Tá. Agora tá mudo. Nós não estamos te ouvindo, Miguel. Não sei se você está ouvindo a gente. Eu estou ouvindo vocês. Agora voltou. Eu estou ouvindo vocês. Agora voltou. Vai aí. Então, eu escutei negócios principalmente para 2022, tá? Mais para 2022. Por conta aí da curva de dólar. A curva de dólar, ela tá agressiva, né? Então você pega o dólar para o ano que vem, vários vencimentos já é acima de 6, né? Para você poder travar um dólar futuro já para o ano que vem, você já vê dólar acima de 6 em alguns vencimentos, né? Então, se você pega dólar, prêmio, né? Prêmio aí de 40, 35, 40 acima sobre o setembro, para entrega full setembro em Tubarão, né? Prêmios aí de 40 acima para novembro também, para Santos e Tubarão, tá? Então, se você pega... Ô, Miguel, você está falando... É porque eu estou olhando aqui agora, você está falando 2022 já, né? Isso. Uhum. Então, esses prêmios aí que são os prêmios que tem bid, tá? Tem comprador, tá? Nesses níveis aí que eu tô falando. 35 a 40 acima para entrega setembro, entrega outubro, entrega novembro, tá? 35 no setembro, 38 sobre tela dezembro no outubro e 40 sobre tela dezembro para entrega novembro. Santos e Tubarão. Isso aí, negócios reportados, tá? No Porto de Santos e Tubarão. Se você pega Chicago, que deu hoje caiu um pouco, né? Mas com a reação dos últimos dias, com o dólar em níveis acima de 6, ia ser prêmio, você tem níveis interessantes aí para venda. Já começa a se tornar interessante. Então, eu acho que o produtor está aproveitando para fazer essas vendas aí para o ano que vem. E eu acredito que estão certos, né? Porque o mercado, ele tá abrindo essa janela aí com esse dólar alto, né? Tá abrindo essa janela.
Chicago também melhorou um pouco, então eu acho que tem que aproveitar. Principalmente porque as vendas da safrinha do ano que vem ainda estão. Melhorou um pouco, mas se você pegar que já estamos em final de outubro, elas ainda estão tímidas em relação ao que a gente vê normalmente em anos anteriores para o mês de outubro. Então, mas o que o Daniel está colocando, a gente viu também isso acontecer bastante. É porque, assim, a paridade, ela subiu e o preço físico caiu muito, na nossa concepção, caiu mais do que devia ter caído. E aí a gente viu, está rodando exatamente nessa linha que você está colocando. 22 está ficando atrativo, né? E alguns produtores estão rodando o mercado 22 já. Só que no 21, que a gente falava assim, mercado 21 a exportação já comprou o que tinha que comprar, e até um ponto para a gente discutir, que nos nossos números aqui a gente aposta em 17 milhões e meio, agora, na temporada de agora. Só que a gente está vendo novos negócios saírem agora. Então, assim, o que a gente está vendo? Vamos falar do mercado Goiás e depois a gente amplia as praças. O mercado chegou no piso do preço. O que é o piso do preço na nossa concepção aqui? O piso do preço é a paridade de exportação. Esse é o piso, né? Uhum. E o mercado chegou nesse piso. Então, aqui em Goiás, se a gente for pegar a conta da paridade, eu não estou dizendo que a trade está pagando isso. Eu estou dizendo que a paridade está isso. Está na casa de 81, querendo beirar 82. E o mercado físico, hoje mesmo em Goiás, rodou a 80. Lá no Mato Grosso, essa conta também já está próxima do 80 e o produtor a 75, 76 entrega, não entrega, Daniel? Não, tem isso aí. Essa semana aconteceram vários negócios na faixa, aí na 63 principalmente, mais para o norte, a 75, até 75,50. Entende? Pois Tem é. produtor, amigo meu de Lucas, vendeu a 75 ontem. Tá? Em volumes, Não. vendeu 18 carros. O Miguel tá bom com os equipamentos. Então, Vai lá. o que se vê, o pessoal de trading comentou é o seguinte, que tem um desconto, dependendo da região, a ferrovia está dando desconto. Quer dizer, hoje você tem um frete ferroviário de Rondonópolis para Santos, bem menor em Lucas do Rio Verde. Vamos supor, hoje um milho de Lucas pega um frete ferroviário de R$90. O milho de Primavera do Leste, o frete ferroviário é R$110, R$112. Então, eles estão colocando, você está vendo o seguinte, que está acontecendo, um preço se igualando em todas as praças, que eles estão ajustando o preço do frete ferroviário, tá? Para ficar no mesmo nível. E Então, aqui em Rio Verde, eu até hoje à tarde eu peguei e fiz uma pequena viagem, fui lá no terminal de trem, que inaugurou agora faz um mês, né? E o fluxo de caminhões, principalmente do Vale do Araguaia, de milho, é muito grande. E esses são todos negócios novos. São negócios que foram realizados agora no final do mês de setembro e início do mês de outubro. Então, é aí que tá, esse é o ponto, porque é o seguinte, a gente sabe, novembro geralmente, setembro geralmente é o pico das exportações. E esse ano a gente estava, setembro, outubro, a exportação parece que ela está bem arrastada, tá sempre jogando um mês para frente. O line-up, que é uma informação até considerada uma informação privilegiada, porque ele antecipa o número das exportações, para que a maioria da turma que está aqui, que vai receber esse material depois, acho que já está bem familiarizada com o line-up, que ele é a nomeação dos navios. Então, ele antecipa o que vai ser exportado. O line-up para outubro está 2 milhões e 200. Só que na semana passada, a exportação ela veio 700 mil toneladas de milho. Para a soja, o line-up está 3 milhões e 500. Só que para a soja a gente sabe que agora é o movimento da queda da soja e o milho começar a subir. E aí a gente está vendo esses negócios novos que eles não vão refletir no line-up de outubro, mas a gente vai ver o reflexo disso no line-up de novembro. Aí, o que é exportação? A exportação são 3 fatores, tanto para o milho como para a soja. É dólar, é Chicago e é prêmio. Aí eu vou devolver para o Miguel, que a gente está falando o seguinte, essa informação do Daniel. Novos negócios de exportação estão saindo. Novos negócios de exportação estão saindo. Não estão saindo em Goiás ainda, mas estão saindo lá na Praça de Mato Grosso.
Só não saiu em Goiás hoje porque Chicago caiu. Porque com essa alta do dólar que teve hoje, se Chicago tivesse subido, eu acredito muito que a gente ia ver exportação buscando milho em Goiás também, se tivesse alta em Chicago. E aí, Miguel, o que você tem de perspectiva para Chicago? Para depois a gente entrar no dólar, para Chicago nos próximos dias agora. Olha, eu, tanto para soja quanto para milho, tá? Eu estou alquista para o curto prazo. Curto e médio prazo eu estou alquista, tá? Primeiro, a gente passou por um período de correção bastante grande. Por causa do relatório, né? O relatório principalmente, né? Onde aumentou ali 1 milhão os estoques de soja, 2 milhões os estoques de milho, né? Nos Estados Unidos, de toneladas. Então você teve uma correção, uma queda, um desconto muito grande no mercado. Então a gente saiu ali de níveis de perto de $13 e fomos buscar 12, 11,98 na tela novembro do milho da soja, por exemplo. O milho também teve um desconto bem grande. Trigo, enfim. E aí o que aconteceu, né? O mercado chegou aqui no fundo do poço, na minha opinião. Soja de $12, eu há 3 meses atrás, se me falasse, eu não acreditaria que bateria tão baixo, né? Por conta aí de toda... Tá, os estoques aumentaram em 1 milhão de toneladas nos Estados Unidos, mas ainda é um dos estoques mais apertados. Baixos. Terceiro, quarto mais apertado dos últimos 20 anos nos Estados Unidos, né? Aumentou, mas ainda é apertado. Não, e Miguel, aumentou 1 milhão de toneladas. A nível mundial, isso não é nada. Então aumentou, mas ainda está pouco, né? Que nem, por exemplo, o cara lá está num calor de 40 graus. Aí dá um ventinho e baixa para 38. Que gostoso, agora está 38. Não mudou nada. Ainda está quente pra caramba, entendeu? Então, é a mesma situação. O estoque continua apertado, aliviou um pouquinho, mas continua muito apertado. Então, assim, para mim que Chicago bateu num nível de suporte fundamental muito grande de $12. Outra, o produtor americano, ele também teve um aumento de custo muito pesado, tá? O produtor americano que faz conta hoje, ele não vende soja dele abaixo de $11 de jeito nenhum, né? 11,5, que daí é custo de produção já dos caras, entende? Então, assim, aquele produtor que conseguia produzir soja com $9, 9,5, se ele era dono da terra, né? Agora passou para 10,5, 11, 11,5, até perto de 12, dependendo do arrendamento que ele tem, né? Dependendo do lugar onde ele está, dependendo do arrendamento que ele tem, e se aluga máquina, essas coisas, perto de $12 custo. Então, você já se aproximou de uma linha de custo de produção. Aí fala, Miguel, custo de produção não quer dizer que é suporte. No fundo é um pouco, porque o pessoal olha para isso, né? Acaba sendo. Eu não vou vender para ter prejuízo, né? E eu acho que mais uma coisa, Miguel, só pegando um gancho aí no teu raciocínio, os custos futuros das próximas safras estão bem acima disso aí. Então, se o produtor fizer uma pequena conta, às vezes é negócio ele não vender e não plantar. Entendeu? Porque não, veja, tem aí a questão dos fertilizantes agora, né? Que está um problema mundial de fertilizante. Não é que vai faltar, mas alguns vão ficar sem, né? Vai ser uma dança das cadeiras aí nos fertilizantes, né? Alguns vão ficar sem. É um ponto legal que você tocou, porque é bem sensato, porque a gente tem um pouco de sensacionalismo, é bom pautar isso, porque o mercado vai sentir, alguns vão ficar sem. Vai chegar, para grande parte do mercado vai chegar. Para 98% vai chegar. Exatamente, vai chegar caro, não vai chegar barato. Vai chegar muito caro. Eu vou te dar só um gancho nesse detalhe aí do fertilizante. Eu acho que o fósforo, o potássio não vai faltar, vai chegar caro do jeito que vocês estão falando, mas tem um gap aí no meio da história, que é o nitrogenado.
Eu acho que soja nós não vamos ter grandes problemas, porque mesmo se você plantar sem potássio e sem fósforo, os solos estão muito bem. Tem uma caixa, tem uma reserva. Se você plantar sem isso aí, um ano não vai fazer nada, não vai dar redução de produção, produtividade nenhuma. Só que é o seguinte, se faltar nitrogenado representa 50% do potencial produtivo do milho. Tá? E se nós tivermos uma falta de nitrogenado na safrinha, nós não vamos ter essa produção que todos os analistas, todos os especialistas estão colocando na tela. Isso é muito perigoso vir a acontecer. Que eu estou tentando comprar um saldo de nitrogenado, não está fácil. Certo? Entendi. Você fala assim, vai ficar segmentado o que você vai conseguir receber, Exato. né? Não vai ser o total, mas alguma coisa vai acabar faltando. Vai acabar faltando. E isso, o impacto na produtividade, da falta ou da redução de utilização de nitrogenado no milho, ele é fatal. Nós provavelmente não vamos ter a produtividade de milho que todos os setores aí estão falando, estão esperando. Provavelmente nós vamos ter algum impacto, isso vai ter. Se é 1%, 5%, 10%, nós não sabemos. Mas provavelmente vai existir isso, vai. Tá, então é o seguinte, deixa eu só... Você tinha concluído, Miguel, na linha do raciocínio? Porque a sua visão para a Bolsa é altista, aí a gente entrou nessa questão do fertilizante que o Daniel segregou bem, porque às vezes a gente também coloca tudo num bolo só e não é, né? Tem cada coisa. Mais para Chicago, tanto para soja como para milho. Para soja eu acho que está bem claro para a gente. Eu vou só acrescentar uma coisa, que a gente tem uma correlação com o petróleo, que está puxando, tá bem engraçado. Assim, o petróleo sobe, todas as commodities estão acompanhando, sobretudo a soja. O petróleo cai, hoje mesmo foi um dia de queda forte para o petróleo, e a soja caiu também, e o milho também, porque lá nos Estados Unidos, quase que meio a meio a produção compete a produção de ração e a produção para etanol para o milho. É muito forte essa correlação. Então, eu acredito que o petróleo ele vai estar num consumo crescente. Ele está nesse consumo porque a China está com problema de carvão, aumenta o uso de petróleo. Os Estados Unidos passou o Aida, passou o Nicholas, os furacões, está com problema de energia, aumenta o consumo de petróleo. A Europa está com problema de gás natural, aumenta o consumo de petróleo. As companhias aéreas estão investindo agora para a recuperação da pandemia, aumenta o consumo de petróleo. Então essa crise energética... Vai lá, Daniel. E mais uma coisa, prevê que o continente europeu, americano, asiático, estão entrando numa fase de inverno. E o consumo de energia é muito maior. E a Rússia falou que ia ajudar, depois na hora de mandar ajuda não mandou. Então, tem essa situação que está no período mais demandado dessa energia, dessa fonte, e não está tendo. Então, o petróleo, eu não acredito que o petróleo vai reduzir o consumo por uma série de outros fatores que não dá tempo a gente discutir aqui. E aí eu acredito que vai acabar puxando essas outras commodities. Então, só para o Miguel matar esse ponto, você para Chicago é altista, Miguel. Tanto para o milho como para a soja. Tanto para o milho quanto para a soja. Pelo que eu tenho conversado, eu converso bastante com o pessoal dos Estados Unidos também. Toda semana a gente tem um market chat, né? uma call com analistas americanos lá em Chicago, em Minneapolis, né? E eles estão vendo isso aí, eles estão vendo que o produtor americano chegou ali na casa dos $12 o bushel, o produtor americano parou de vender, literalmente parou de vender. Por conta de questão de percepção de custo, que aumentou muito, né? Então, automaticamente a propensão de venda reduz muito quando você está nesses níveis aí de onde a gente está agora, principalmente perto de $12, né? Milho também. Então, eu acho que o mercado ele veio caindo aí até encontrar onde está o seu suporte fundamental, né?
Então ele veio até onde ele buscou seu suporte de fundamento, né? Então eu vejo que ele recuperou. Hoje caiu, né? Hoje caiu 20 pontos aí Chicago na soja, mas muito porque já tinha subido quase 50 pontos aí em 3 dias. Hoje era natural que caísse aí pelo menos uns 10, né? 10, 15 pontos. Mas você teve o dólar muito firme aí, quase bateu 5,70 hoje aí, que daí favoreceu lá um pouco mais de queda em Chicago, né? Mas eu acredito que a gente tem um problema geral de inflação no mundo, né? Isso é importante. Então, os Estados Unidos, você vê nos Estados Unidos também a questão de inflação de custos, né? Inflação de custo dos insumos, inflação de custo de combustível, inflação de custo, então, do defensivo, enfim. Então, o produtor acaba pensando, não, nesse nível eu não vou vender mais. Então, somente pela inflação, você tem aí um suporte para o mercado ter uma alta. Tem a questão do petróleo, que puxa as commodities, né? O petróleo é o custo de todos os custos, né? Nos Estados Unidos está tendo já um problema grande de gás natural também nos Estados Unidos. O gás natural, que era $2, $2,5, 1 milhão de BTU, foi para $6, tá? Quase triplicou o preço do gás, tá? Agora recuou, caiu para 5 e pouco, mas chegou a $6, de 2,5 para 6, imagina, em pouco tempo. Porque você tem aí nos Estados Unidos, está se aproximando o inverno, né? E entrou pedido de gás muito forte de todo mundo. Todo mundo está pedindo, quero gás, porque daqui a pouco está chegando frio, né? E eles não estão assim vendo a capacidade de repente de suprir toda a demanda que está vindo, né? De pedidos aí de gás. Então tudo isso aí acaba se somando. Então você tem uma queda. A gente veio de uma queda grande, né? Chegamos aí teoricamente, fundo do poço dos preços em dólar para a soja e para o milho. Apareceu o comprador, né? Quando chegou nos $12 ali, entrou muito volume de compra, né? Não só de fundos, mas também de specs, né? E também de comerciais, de hedgers, né? Uhum. Você vê importador, né? O importador, ele é o que entra comprando sempre, né? Para poder travar um preço lá. Então, acabou que você teve, se você vê o counter, minuto a minuto do volume de negócios, principalmente em interesse de compra, na casa ali dos 12,10 ali, no contrato de novembro, você vê o volume gigantesco que apareceu de compra nesses níveis, né? Então, ali que o mercado falou, não, opa, é por aqui que o mercado... É o piso. É o peso. O mercado ele foi taqueando no escuro até encontrar onde tinha força compradora, né? Então, eu acho que o mercado ele tem boas chances aí de ter não digo assim amanhã, né? Amanhã cai e vou dizer, o Miguel falou que ia subir e caiu. Não é de um dia para o outro, né? É para o médio prazo. Não, mas a gente viu que teve dificuldade de romper esse piso mesmo e está dentro desse piso. Deixa eu só aproveitar esse gancho, Miguel, que está bem na linha que a gente entrou, né? Embora a gente está falando de Chicago, tá? A soja e tá o milho aí junto no mesmo balaio, mas vieram algumas perguntas aqui que são interessantes. Eu já devolvo para o Miguel, então, já segura aí para concluir. Que aí eu vou fazer primeiro essa pergunta para o Daniel. O Fabiano falou o seguinte: quanto por cento, porque o Daniel ele faz também. Então, a própria soja dele, é bom ele falar esse cenário dele, e eu sei que você conversa com muita gente do mercado também. O quanto da soja 21 e 22 já está comercializada? Eu não sabia, eu acho que o Miguel tem esse número melhor do que eu. O Miguel a gente volta para o Miguel.
O Miguel tem o número na cabeça aí, exatamente o que todos os players estão falando. Pior que eu também não tô com esse número pronto, não. Eu teria que dar uma pesquisadinha. Tá, então eu vou falar os números nossos aqui. Eu sei que tá baixo. Aí vocês até discutem. O que eu sei é que tá baixo, tá? Em relação ao que normalmente é em outubro, o produtor está bem menos vendido do que estava em anos anteriores. Por exemplo, lá em outubro de 2020, outubro de 2019, outubro de 2018, olhando para o ano seguinte, esse outubro de 21, o que eu converso com o pessoal, que o produtor está bem menos vendido. Por quê? O produtor se decepcionou muito, mas muito mesmo, com o quê? Ele vendeu soja em outubro de 2020, né? Para entregar para entregar em 2021, né? Preços aí de R$90, R$100, e chegou na hora chegou na hora lá da colheita, estava 140, 150, né? Então ele falou: não, eu não quero mais saber desse negócio de mercado futuro, não. Eu vou vender, dessa vez eu não vou vender nada. Eu não quero mais saber de contrato futuro, não, né? Porque ele vende e o preço sobe, né? Então ele chegou assim no momento que ele falou: não, esse ano eu vou vender pouco, antecipadamente, né? Então, aí o pessoal já está soltando uns números aí, 40%, 78%. Eu vou fazer assim, então. Eu ia falar os nossos números aqui, eu vou fazer diferente, então. Como eu vi que o Daniel não soltou e nem o Miguel soltou, a gente tem os nossos números do que a gente tem acompanhado, e não é assim, não é o que a gente acha, é uma pesquisa, a gente liga para vários produtores, e com os compradores, o que você está comprado, o que você não está, faz a correlação dos anos anteriores. Então não vou falar também não. Se alguém quiser os nossos números da soja, a gente tem um período de demonstração da consultoria, você manda mensagem aqui no Instagram, e aí você entra... Ao jabá, você entra de graça nesse período aí, 15 dias, aí você pega os números nossos então. Mas assim, soltando nessa linha do que o Miguel está falando, o que a gente estava orientando? A gente estava orientando o seguinte, que R$150 era um piso lindo para começar a fazer média. Não é para você vender tudo. Mas 150, começar... Bom, estou falando de região de Goiás, porque cada praça tem a sua dinâmica. Mas era uma orientação nossa de que era um preço bonito, e algumas pessoas foram fazendo. Mas o produtor, aquele negócio do gato escaldado. A gente viu esse ano agora a soja sair de 80, de 60 para 160, para 170, para 180, chegou a pegar. Então, a turma não quis fazer muito. Então, realmente, rodou-se menos negócios, naturalmente, pela experiência que teve, que foi ruim, de fazer negócios futuros lá atrás. Daniel, você quer pontuar alguma coisa, Daniel? Não, pode continuar, depois eu complemento. Mas é nessa linha, que a gente viu que poucos negócios, realmente menos, mas a nossa orientação, você não concorda com 150? Não, concordo plenamente. Eu acho que tem que fazer uma média, principalmente para... Tem que vender um pouco, porque principalmente não chegar na safra, todos os produtores precisarem vender. É essa a ideia. Porque você tem que pensar o seguinte, commodities, ela não sobe quando todos os produtores têm coisa para vender. Que é uma concorrência perfeita. Tem que admitir isso, e isso dá muita força para os compradores. E você sabe que o produtor, na época da colheita, tem despesa. E ele precisa fazer dinheiro com alguma coisa. Então, eu acho que o produtor tem que vender, não pode vender como vendeu no passado, eu acho que é um exagero, porque venderam muito, né? E teve vários fatores aí que mudou. Mas eu acho que o produtor tem que aquele caixa, aquele dinheiro que ele precisa aí nos meses de colheita para colocar a safrinha no chão, coisa assim, ele tem que fazer. Eu acho que até, às vezes, um negócio ruim é melhor que um negócio muito bom lá na frente. Claro que ele não vai se posicionar com tudo isso, que eu queria pontuar mais um outro detalhe. Nós estamos aí com dados aí do Brasil produzir 144 milhões de toneladas, Argentina 50 e alguma coisa, né? Tudo isso aí. Mas nós temos um fenômeno climático, né, impactante, que é o Laninha.
que está confirmadíssimo. Isso eu ia falar também. Ele já está dando a cara aí com clima frio no sul, com mudança de temperatura. Isso para o milho é impactante, porque milho não desenvolve com essa temperatura de 8, 10 graus à noite lá no Rio Grande do Sul. Isso impacta. É 15, 20 dias mais de ciclo, para quem conhece. Daniel, sabe quanto que fez aqui ontem de noite? Aqui nos Campos Gerais do Paraná? 11 graus. Pois é, 11 graus, trava o crescimento. Não tem crescimento. De madrugada fez 9. Exato. Então, quer dizer, você tem coisa impactante, você tem risco de estiagem no sul e na Argentina muito grande. Vamos falar, com esse estoque que o Miguel falou muito bem, que deram 1 milhão de toneladas a mais, estoque é baixo. Certo? E 1 milhão é especulativo, 1 milhão de toneladas, o que representa isso no mundo? Nada. Certo? Aí você pega o seguinte, se tiver algum impacto de clima no sul do Brasil e na Argentina, esse mercado pega fogo. Então, agora, o produtor tem que guardar um pouco, tem que guardar, não pode acertar o olho do passarinho, você mata o passarinho que tá bom. Ótimo. Você tem um tiro no olho. Porque se ninguém fizer nada e lá na frente chegar, é o que aconteceu com o milho agora. O que as trades fizeram? O milho estava num preço lá em cima, as trades foram lá venderam 50% do consumo de todos os consumidores de milho aqui dentro. Quer dizer, eles ficaram muito confortáveis e começaram a jogar o preço abaixo. Porque o abastecimento deles estava garantido. E aí todo mundo pensou que o milho ia subir nesse momento e não subiu. E não sobe mesmo. O milho só vai subir quando limpar esse mercado aí. E um outro detalhe, o produtor segurou o milho. O custo de produção da soja, da lavoura, o óleo diesel, tudo isso subiu demais. E ele apertou caixa. Todo mundo que tinha uma previsão de caixa X gastou 2X. E aí foi obrigado a vender. E aí o consumidor, que é muito bem preparado, muito bem treinado para comprar, tem uma estratégia, tem um monte de coisa, ele sentou em cima e disse, eu tenho milho, te compro, mas é tanto. Certo? E aí ele fez a festa no mercado, está fazendo ainda, continua fazendo. E assim, tem uma oportunidade. Então, eu vou voltar um ponto, mas dentro dessa linha que o Daniel está falando, é porque é o seguinte, a gente tem essa situação da exportação que a gente está falando, está norteando tudo dentro dessa linha, a paridade, Chicago, mas no mercado interno, a gente teve agora, até está acontecendo ainda, uma necessidade de venda. Que são aqueles momentos da necessidade de levantar caixa, limpar espaço, que eles vão acontecer. Mas antes disso, teve muita conversa a respeito de importação, teve uma devolução das trades para o mercado interno. Eu vou lembrar de um ponto que esse ano não aconteceu ainda, mas no ano passado é mais um fator psicológico do que o fator em si da estatística, do número. Ano passado, quem derrubou o milho foi o etanol. O etanol tinha comprado muita coisa de milho, tinha sido o grande tomador, e aí veio a pandemia. E aí lá em março, o etanol devolveu para o mercado, que eu falei, não vou conseguir mais esmagar isso aqui, vou ter que devolver. Aí derrubou os preços do milho. Esse ano foi as trades fazendo isso quando viu que o preço do mercado interno subiu demais e já valia a pena ele fazer os washouts, recompor em outros lugares e devolver para o mercado interno. Eles foram tentando fazer isso de uma forma que não caísse o mercado, para eles aproveitarem o preço também, para não vender mais barato, mas depois o mercado derrubou, mas acarretou num outro ponto, que aí esse é um ponto mais delicado para a gente poder comentar, porque eu falo que é delicado porque ele tem dois viés no meu ponto de vista. Ele tem um viés do fundamento, que é o viés técnico, e tem aquele viés psicológico, que é o viés manada, que é o viés liquidez, porque a B3 caiu muito mais do que a relação com o preço do mercado físico. Então, se você for pegar a B3 hoje e falar assim, aí o Miguel também tem um bom ponto para isso, mas eu vou pedir para o Daniel comentar primeiro, depois a gente passa para o Miguel, porque se você for pegar os preços das principais praças de milho, falando de milho, das principais praças de milho físico,
não faz sentido o preço da Exalc, não faz sentido. O da Exalc hoje, até atrás estava fazendo sentido. Esse de hoje que não fez muito. E o preço da própria B3. Então, como é que você está vendo essa relação da bolsa e do preço físico? Ó, os próprios consumidores de milho se utilizaram da bolsa, quer dizer, o objetivo deles para derrubar o preço do milho do mercado interno, eles tinham que derrubar a B3. Tá? E se você pega o seguinte, eles entravam sempre no final dos pregões, Derrubado. 3, 4 mil lotes que o mercado não aguentava. E jogavam o mercado para baixo. Quer dizer, isso é um mercado, tipo, não é um mercado real. Isso é um mercado que tinha alguns grandes grupos fazendo, conspirando para isso acontecer. No meio disso, eles largaram grandes notícias de importações de milho, que chegavam mais barato, que não aconteceram. Né? E até hoje, os números de importação, é bom falar que assim, a gente precisa que chegue mais, porque senão Exato. vai ter. Então, mas o que aconteceu? Então, eles se prevaleceram disso, jogaram, montaram uma estratégia muito bem feita. Primeiro, eles fizeram um estoque básico para eles não ficar desabastecidos. Primeiro ponto. Aí começaram a jogar grandes notícias nos jornais, na imprensa, notícias pagas de grandes volumes de importações, que estavam importando, que o milho lá fora estava mais barato, que aquela conversa toda. Que você sabe que a imprensa, se pagar, publica qualquer coisa. Certo? Até a verdade. Até a verdade. Você paga. Então, eles fizeram esse trabalho muito bem feito e, para complementar, eles entravam sempre no final dos pregões e derrubavam R$1, R$2, que você sabe que o outro lado não aguenta. O pessoal tem muito dinheiro, entra e joga para baixo. E aí o mercado começou, eles começaram, estavam abastecidos de milho, de produto, e começavam só a comprar no que era interessante, no preço dele. Então deixa eu pegar o gancho disso que você colocou, aí eu vou fazer uma outra pergunta para o Miguel. Miguel, a B3 é o milho mais barato do Brasil hoje? Se você pegar ali pela região que ela está, né? Pela região que ela está, porque realmente hoje, se você fizer conta, já importação aí já está valendo a pena, né? Porto de Santos, Paranaguá, né? Se você pegar em relação à B3. Então, Não em relação ao físico de cada lugar, em relação ao B3, né? em relação à B3, que é Campinas, vamos dizer assim. Né? A B3 seria Campinas. Se fosse um mercado com liquidação física, a gente era outra coisa. Ou retirar em Campinas, né? Então, eu hoje, pelo que eu olho no mercado, tá? Pelo que já caiu, pela percepção do produtor, pelas ofertas que tem, e olhando os preços que está hoje, se eu fosse o responsável pela compra de insumos de uma fábrica de ração, tá? Eu analisaria com bastante carinho a compra de proteção contra a alta na bolsa. Tá? Então, níveis interessantes, tá? Na minha opinião, estão níveis interessantes. O dólar subindo, como está subindo, e eu acho que pode subir um pouco mais, vai puxar B3 também, tá? Você tem a questão do Laninha aí que o Daniel comentou. Eu falei hoje extensamente com um meteorologista, né? Muito conceituado pelo mercado, né? Bastante antigo do mercado. E ele falou: Miguel, dezembro vai cortar chuva, tá? Dezembro vai cortar chuva. Vai chover pouco em dezembro. Aonde? Paraná, Paraguai, sul do Brasil, Argentina, né? Sul do Mato Grosso do Sul também, tá? Vai cortar a chuva. E o que aconteceu? Choveu muito agora em outubro. Choveu muito. Então a soja, o Daniel sabe muito melhor do que eu, mas a soja, se ela tem muita umidade no solo no começo do desenvolvimento
da lavoura, ela não aprofunda as raízes, né? Então ela não vai buscar, ela não, pô, tem água aqui em cima, por que que eu vou jogar a raiz lá embaixo, né? Então ela fica com as raízes um pouco mais superficiais. Aí se você corta a chuva e vem muito calor no período de formação de grão, de enchimento de grão, ela não está com as raízes profundas, vai acontecer o quê? Tem uma perda de potencial produtivo, né? O Daniel tá aí, não me deixa falar besteira nesse sentido, né, Daniel? Perfeitamente. Então, eu, pelos níveis que está a BMF hoje, pelo que eu estou olhando de mercado, se eu fosse comprador de milho, consumidor de milho de uma fábrica de ração ou de uma fábrica de consumo de milho, eu estaria preocupado em me proteger de alta, tá? Pois é. Tem as ferramentas que possibilitam fazer isso, né? Mas comprar de que forma? Comprar com uma certa segurança, né? O que é comprar com segurança? Ao invés de comprar o contrato futuro a seco, né? Compraria, por exemplo, uma call spread, né? Uma call spread ou uma three ways, que te dá um colchão para o caso de cair um pouco mais. De repente o mercado ainda pode cair mais um pouco, né? E assim, Miguel, é bom, as opções tira do ajuste também, né? Só bom para colocar para a turma. A questão do ajuste também, né? Que essa é uma questão legal. Às vezes, assim, eu acho que se explora pouco o mercado de opções. Ficou muito tempo esse mercado com pouca liquidez, então não se entrava muito nele. Mas agora, eu não sei se isso é recente, mas houve um aumento dessa liquidez que permite se entrar e sair quando quiser, né? Eu Ele... faço volumes assim, quando eu entro comprando de 3 mil, 4 mil, 5 mil toneladas de cada vez, sem problema. E você não tem um ajuste diário quando você compra seco, você tem que ficar lá depositando todo dia ou deixa subir na conta se for positivo. Depende. E a opção não, né? Depende do jeito que você montar ela, né? Se for na call seca, não tem ajuste, né? Se for call spread, tem muito pouco. E se for three ways, tem ajuste, mas é bem menos que contrato futuro. Do que a opção. Bem assim, eu vou falar assim, a visão de gráfico aqui, eu gosto muito de jogar os Fibonacci da vida até para pagar disso. Eu sou trade profissional. Aí eu coloco aqui. O nome é bonito, hein? Fibonacci, eu respeito. Eu só respeito três análises gráficas. E o Fibonacci é um? Então eu gosto do Fibonacci. O nome é bonito, hein? O nome é bonito. Eu só respeito suporte e resistência. Perfeito. Metas, né? Os canais da vida. Respeito alguns candles, né? Harami, martelo, alguma coisa assim. Alguns só. E Fibonacci. É só esses três. A pessoa fala, mas bandas de Bollinger, estocástico, estocástico lento, estocástico não sei o quê, o gnomo de mochila, não sei o que lá, não. Gnomo de mochila é sábado, depois das 18, mais ou menos, aparece. Mas é só assim. O cara tem um gnomo de mochila no gráfico. Para. Mas olha só, se você jogar aqui, ó, vou fazer uma análise gráfica bem porca aqui também, não é nada muito profissional, muito profundo. Profissional não é muito profundo. A sugestão do gráfico da B3 é para cair mais. Só que assim, eu até estava conversando com os colegas recentes, porque você fazer análise de gráfico para ação é um sentimento. Análise de gráfico para futuro é muito diferente, porque o fundamento é a commodity, o fundamento é muito pesado, o fundamento é muito na veia, então o clima muda, igual a gente está falando de laninha. Vale lembrar que ano passado, esse ano, a quebra da safra, ela teve a ver, faltou chuva no período como um todo, mas a gente plantou mais tarde porque choveu mais na colheita da soja. Então a soja choveu mais, atrasou a colheita da soja, atrasou o plantio do milho, e a Bolsa foi reagindo a tudo isso nesses momentos. Então, no meu ponto de vista, o fundamento seria
é para tirar desses preços para subir, porque não faz sentido esses preços de tela, não faz sentido em relação ao físico. Tem o que o Daniel falou, ó, os caras estão batendo, porque é uma necessidade de recompor estoque físico. Então, cara, tá batendo. O objetivo da B3 é antecipar o mercado, não é puxar o mercado. Ela não tem que puxar o mercado, ela não pode criar a tendência. Ela tem que antecipar o movimento. Se o movimento não acompanhar ela, ela tem que inverter a mão logo. Né? Então a B3 veio nessa queda, o mercado físico não acompanhou, ela insistiu na queda, o físico não acompanhou, ela insistiu na queda e puxou o físico. E aí o físico foi atrás. Mas uma hora a realidade se impõe martelada, viu? Eu acho um outro fator do milho. Pode também. Continua. Pode haver manipulações pontuais, né? Entrou no final entrou no final ali, entrou vendendo 2 mil lá, 3 mil lá, derrubou o mercado. Mas isso são manipulações que elas atuam pontualmente. Uma hora ou outra, a realidade do mercado ela se impõe. E se impõe com força, né? Devolve tudo, né? Devolve. Não, isso vai acontecer no momento. E eu acho que um outro fator bem interessante, que a gente chegou este ano, no mês de julho, quando começou a colher a safrinha, nós chegamos praticamente com estoque zerado. Certo? Nós chegamos entrando em julho comendo a safrinha. Vamos fazer uma conta de padeiro, certo? Quantos milhões o Brasil colheu de safrinha? 60 milhões? Vamos botar 60? Foi 60, tá? Nós entramos no mês de julho com 60 milhões de toneladas em estoque da safrinha, certo? Desses 60 vai exportar quanto? 15. Perfeito? Tá, aqui a gente fala 17, mas bota 15. Vamos botar 15 até janeiro, vamos ser mais conservador. Vai que sobrar já tem 45 milhões. Que já tem 13 até setembro, não é? Isso, já tem. Setembro, né? Sim. Mas contando janeiro, né? Já 13, Vamos ser conservador. Vai sobrar 45 milhões de toneladas. O consumo interno de julho até fevereiro, né? Exatamente, o ano agrícola. São 8 meses, né? Vamos fazer a conta. Qual é o consumo do Brasil hoje de milho mensal? Bota 7? Foi 7. 7 vezes 8? Não vai dar. Vai de 52 milhões. Não, Vai quanto? 6, né? 52. Bota 6, 7, então. Porque se o consumo é 70 anos... Tudo bem. Põe 6. Vai dar 48 milhões de toneladas. Foi 6. Já Não falta. tem problema nenhum. 6 vezes 8, 48. Tem 45. Vai importar 1 milhão, 1 milhão e meio? Tinha que importar mais, mas tá bem fraco. Não vai a importar importação. isso tudo, né? Porque agora tem que buscar nos Estados Unidos, o preço está mais alto, é mais complicado. Pode buscar? Pode, tem que fazer programação. Teve uns achautes na Argentina, já. É complicado esse negócio de importar também, levar para o interior, um monte de coisa aí. Então, se você fizer essa conta, aí você fica louco, né? Ou esse número não está certo, se ele tiver certo, o mercado explode. O que a gente está sentindo agora, eu estou entendendo assim. E aí, gente, vocês me desculpam, porque a gente já está no fim. Eu vou tentar fazer um apanhado rápido. Deixa eu só ler um comentário aqui, um comentário interessante do David. David Stadler, não sei se eu falei seu nome certo, David. Desculpa se eu falei errado. E os estoques mundiais, estão que níveis? Uma vez que a China segurou as compras, produção estão dentro do esperado, vai ter muita oferta. A gente vai ter muita oferta, eu penso dessa forma. Com uma demanda maior ainda. eu penso dentro dessa linha, porque a dinâmica mundial da demanda também mudou. Não mudou só aqui dentro. Eu vou tentar resumir a minha fala para deixar vocês resumirem para a gente finalizar. Mas nesse ponto, a China, ela saiu de zero, de literalmente zero, ao maior importador do mundo. Então, essa questão de importação, ela ficava Japão, ficava outros, Espanha, e a China tomou conta do protagonismo da importação de milho mundial.
Então, falando do cenário interno nosso, eu entendo que outubro é uma oportunidade do comprador, porque é uma necessidade de caixa para o pagamento dos insumos que estão muito caros, de giro financeiro, tanto da soja como milho. Daqui para frente, essa necessidade some, e aí vem o que o Miguel está falando e o Daniel está falando, protege para alta aí você que precisa consumir. Nós estamos a 5 minutos de encerrar. Eu vou pedir vou deixar o Miguel agora, vou passar para o Miguel primeiro fazer as considerações finais e depois passar para o Daniel e depois eu agradeço vocês. Vai lá, Miguel. Se eu fosse um consumidor de soja, de milho, tá? Principalmente a questão do milho, eu tomaria bastante cuidado com a questão de proteção contra a alta, porque você tem aí um cenário de dólar subindo, e pode subir mais, tá? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas pode fazer com que o milho suba de preço, tá? Porque se você sobe o dólar, automaticamente vai subir a paridade de exportação e a paridade de exportação vai puxar o preço interno, tá? Então, por conta desse cenário de possível alta do dólar, muita gente falando do dólar ir a 6 ou até mais, né? Então, você pode, de repente, ver um milho voltar à casa dos 100, por exemplo. Tá? Então, eu acho que é interessante proteção até esse número, pelo menos. Tá? Proteger dos 88 ou 90, que está agora, até os 100, porque a gente pode ter um período aí de retomada de alta de preços, né? Mas aquilo que eu falei, compra uma proteção com segurança, né? Comprando opções, principalmente, tá? Comprando principalmente opções, na minha visão, tá? Seria essas minhas considerações finais. Né? Foi objetivo. Vai lá, Daniel, o seu panorama final. Eu concordo com 3 minutos. Eu concordo com o Miguel e só reforçando isso também. Falando um pouco de consumo, que nós não falamos nada de consumo, né? O consumo não caiu, o consumo cresceu. O Brasil está batendo recorde de exportação de carne, de suíno, de aves. Com China ou sem China? China está bombando, né? Quer dizer, nunca produziu tanta carne. O consumo de etanol está full, né? Nunca foi tão grande. Então, nós temos um consumo lá em cima, não reduziu nada o consumo, tem um consumo muito alto de milho, vai continuar alto, certo? Então, gente, seria só, digo, o mercado pode acontecer do milho não subir, mas a possibilidade disso é muito pequena. Esse ano nós temos muitos fatores altistas. Eu acho que a proteção para quem precisa de consumir é ideal. Acho que o Ronaldo falou bem, o mês de outubro, talvez parte de novembro ainda é o mercado do consumidor repor o milho que ele precisa, certo? E eu acho muito que vai ter grandes emoções no lado climático. Se você pegar todos os anos de Laninha, o Laninha sempre aprontou. Laninha é ano de produção baixa. E principalmente nos Estados do Sul, na maioria deles. Há exceções? Há exceções. Mas, normalmente, em 70% de anos de Laninha, causa alguma queda de produção em algum lugar do hemisfério sul. E isso vale para a soja também, né? Soja, eu acho que vai ter grandes emoções aí até no final do ano aí de preço, Chicago, oscilação. E eu acho que vai ter grandes momentos aí de fixação de preço. E dólar também. Tem que lembrar que nós estamos numa política muito forte no país, tem eleições, essas eleições vão ser muito nervosas. E com um cenário de eleições nervosas, o dólar é a bola da vez, né? Daniel, eu vou te interromper porque eu acho que a gente vai derrubar já. Gente, obrigado Miguel, obrigado Daniel. É sempre uma sensação de que tem muito para falar. É um bate-papo muito bom. Sempre que eu ligo para vocês, a gente tem muito o que conversar. Gente,
Muito obrigado. É um dia novo que a gente está testando aqui. Geralmente as nossas lives são em outro dia, a gente teve que fazer nessa data. Esse material a gente vai difundir, vai mandar para os nossos clientes. Foi um material muito rico, um bate-papo muito bom, muita informação. Muito obrigado pela audiência que está aqui e muito obrigado vocês dois pelo bate-papo. Obrigadão de coração, pessoal. Valeu. Abração. Abraço.